ZYE 365. Rádio Nacional da Amazônia. Cobrindo 2/3 do território nacional. Levando alegria, música, informação e prestação de serviço. Rádio Nacional da Amazônia. Há 40 anos. A sua voz no rádio brasileiro. Entrevistas, informações, música, divertimento. A Rádio Nacional da Amazônia apresenta Falando Francamente, o seu programa, a sua informação. Boa tarde, 5h04 em Brasília, começando aqui mais um Falando Francamente, isso mesmo, pra você que tá aí na sintonia da Rádio Nacional da Amazônia, tudo certinho, tudo ok? A gente tava juntinho lá no Nacional Jovem, agora começa aqui novamente com toda a minha alegria, com todo o meu amor pra você, nesta sexta-feira, dia 26 de outubro de 2018. E claro, gente, aqui hoje tem Mara Régia com seu Viva Maria, tem entrevista, isso mesmo, sobre o Dia do Livro, Dia Nacional do Livro, que será comemorado no dia 29 de outubro, viu, gente? E claro, tem as nossas matérias da nossa Rádio Agência e tem a sua participação. Manda sua mensagem, 61 99674 1568. Você está ouvindo Falando Francamente. Ok, muito bem, 5h08. Entrevista. Isso aí, gente. Olha só, segunda-feira, dia 29 de outubro, é o Dia Nacional do Livro. E aí hoje a gente vai conversar sobre a importância dessa data e o incentivo à leitura e à poesia no Brasil. E para falar sobre esse assunto, a gente então conversa com o Mauro Felipe, que é autor. Oi, Mauro, boa tarde, tudo certinho com você? Boa tarde, Edley. Opa! Que bom! Seja muito bem-vinda aqui ao Falando Francamente, justamente para falar sobre esse tema, né? Esse dia que é tão especial para todos nós brasileiros, não é isso? Especialíssimo, mas não só para os escritores, né, Edley? Para todos, né? Todo mundo. Ah, muito bem. E aí, então, eu queria que você começasse já contando pra gente por que exatamente 29 de outubro é o dia escolhido como o Dia Nacional do Livro. Eu vou tentar recuperar minha memória lá da época do estudante, certo? Mas são datas, na época que estudávamos, e eu creio que tu também. Eu vou falar tu, desculpas aí pro pessoal que tá ouvindo, porque aqui na região sul a gente é acostumado com esse tu, né? Mas eu vou falar você então, né? Amazonas, né? Tá bom, fica à vontade. Linguagens culturais do Brasil, maravilha. Então é o seguinte, Edley, 29 de outubro, na minha vaga memória, a data, se comemora essa data, que é a homenagem à fundação da Biblioteca Nacional do Brasil, né? Que veio pela coroa na época da monarquia ainda, em 1810, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e também é importantíssima essa biblioteca mundial, porque todos os itens que vieram àquela época foram de doações do Dom João VI. Então ele estabeleceu aqui no Brasil uma das maiores do mundo e mais importantes do mundo. Creio que está entre as 4, 5 maiores do mundo em níveis de títulos, raridades e obras originais. Se não me falha a memória, né? Sim. Eu estava esse dia lendo até uma matéria, não sei qual revista que foi, que a Unesco também é considerada, já intitulou, né, essa biblioteca uma das maiores da América Latina e já como patrimônio da humanidade. Muito importante isso aí para nós brasileiros, né? Ah, então a gente instituiu o dia 29 justamente em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional do Livro, é isso? Que foi a primeira do Brasil, vindo através da coroa. Quando eu falo coroa, é da monarquia, né? Uhum. E é de Portugal,
trouxeram depois dos bancos, enfim, mas a Biblioteca Nacional foi em 1810, bem antes, inclusive, da própria independência, né? Tá certo. E aí, então, vamos falar para os nossos ouvintes qual a importância, né, da gente, então, exaltar isso, né, de lembrar realmente isso, né, porque não é à toa, né, isso, Mauro. Igleia, é o seguinte, a fundação da biblioteca foi um marco inicial do Rio de Janeiro, olha só, 1810, a gente está falando do século retrasado, certo? Deve ter hoje, com a soma dos livros que estão adentrando lá, mais de 9, 10 milhões de itens, disponíveis a todo mundo que passava lá para, inclusive, lê-los, certo? Então, qual a importância disso aí? A leitura é onde forma o cidadão, onde forma o homem em si, né? Homem, eu estou falando do homem ser, homem e mulher, crianças, jovens. A importância, olha só como é interessante a nossa história, que desta Biblioteca Nacional, ela depois veio, uma atrás da outra, uma exigência praticamente nacional, onde começaram os nossos escritores mais famosos, que começaram dessa época, em função essa onda de livros que veio aportar aqui no Brasil. Exemplo, o primeiro, foi feita a primeira gráfica para impressão de livros. E se eu não me engano também, Maudley, a primeira impressão da história do Brasil foi, que eu nunca esqueci o nome, porque são dois nomes, é Marília de Dirceu, o título. Agora o autor está me fugindo, Marília de Dirceu, o título do livro. E depois, quem avançou até hoje, que é o pai de todas as publicações, a primeira publicação, no caso já com livros autorais, foi o próprio Monteiro Lobato. Olha, então, que interessante. Interessante, foi um desencadeou o outro. Então, a chegada dessa biblioteca fomentou, né, fomentou a questão dos autores brasileiros, fez com que surgissem esses autores para nós. Isso mesmo, e o Monteiro Lobato, no caso, foi o pai, né, de tudo, né, porque Marília de Dirceu foi a primeira publicação. Depois veio a primeira gráfica, o primeiro livro impresso, batido aqui no Brasil com as tipagens, né, antiga, aquele ferrinho, né, foi Marília de Dirceu. Não sei se esqueci o título agora do autor. E também teve agora o Monteiro Lobato como pai da própria desse avanço, né? Isso. Muito importante. Foi em 1925. Olha. Monteiro Lobato. Bacana. E como é que você analisa, então, o Brasil leitor de hoje, Mauro? Brasil leitor de hoje. Ruim. Leitor, eu tô falando, né? Uhum. Ruim. Muito aquém do que deveríamos ser em comparação aos outros países, né? Eu creio ainda que o Brasil lê pouco, Edleia. Muito pouco. Nós temos um percentual aí de estatísticas, que eu vou muitas bienais, né? Foi de São Paulo, Rio, o ano passado, e São Paulo, 2016 também, para trás. Então, a gente interage com muitos escritores, eu tive com o Ziraldo, eu tive com o próprio Cortella também, conversando bastante sobre isso, sobre as evoluções. Nós estamos com milhões de habitantes no Brasil, per capita, por ano no Brasil, não ultrapassa de 4 livros por pessoa média. Nossa. Lido no ano inteiro. Não ultrapassa por 4 livros. Eu não estou falando livros grandes, romances grandes. Eu estou falando qualquer livreto. Uhum. Qualquer tipo de livro. Não ultrapassa 4 per capita. Então isso aí é preocupante. Por quê? Porque agora, com essas redes sociais vindo, eu creio que vai ser uma dificuldade ainda maior ainda para ter o hábito da leitura. Porque é muita informação ao mesmo tempo e isso cria muita ansiedade das pessoas. Então eu creio que os colégios, Edlé, deveriam já se ater imediatamente, eu creio que já estão muito, não estou generalizando, eu estou falando dos colégios em geral. Eu lembro do meu tempo que a gente tinha educação moral e cívica, tinha literatura, que é a chamada aula de português.
a gente tinha que, ao mínimo, ler livros, 2 ou 3 títulos ano, só no colégio, né? Fora os aleatórios que a gente poderia ler em casa. Mas isso eu estou sentindo, eu estou vendo meus filhos agora virem, estão lendo, sim, os colégios deles leem, mas no total, Marília, eu estou falando no total da nossa população, que é muito diversificada a nossa cultura, né? Tem que ter esse empreguismo aí de cultura mais forte, assim, porque cria novos grandes cidadãos, né? Muito bom. Com certeza, né? Justamente, eu queria que você falasse da importância da leitura, né, para o nosso... A importância da leitura, resumindo, é importante para tudo. Até para, vamos supor que até eu estiver doente em casa e não souber ler uma bula de um remédio, eu vou estar ao léu, né? Estou correndo perigo, né? De fazer um remédio caseiro, de repente. Isso é muito interessante. Ler e ensinar a quem está no lado. Não precisa ser uma leitura perfeccionista, né, de pontuações ou pausas, enfim. Mas desde que a pessoa entenda o que está nesse mundo, né? Porque o mundo literário, ele te abre uma nuance muito grande de perspectivas, inclusive sonhos, né, Marília? Tu está dentro de um mundo, que é o teu livro, e o livro te proporciona praticamente o globo terrestre na tua mão. Ah, com certeza. Quase fiz uma poesia. E como você falou, né? E assim, eu acho que a questão não é nem por falta de autores, não é mesmo? Há no Brasil vários títulos, não é mesmo? Tem gostos para tudo. Também tem aquela diferenciação a própria renda, né? A renda per capita do Brasil também impede que as pessoas leem, pesquisem, certo? Mas eu prego sempre nas minhas palestras, nada na nossa vida a gente faz, até um próprio hobby, esporte, enfim, amizades, sem incentivo. Se não tiver incentivo lá do berço de uma criança, sem ter uma terra fértil dentro de casa, por exemplo, livrinhos espalhados, e às vezes comprar um livro e deixar em cima do sofá, de uma cadeira, se não tiver esse enxerto aí na cabecinha daquela criança que está vindo... Porque a criança é igual um cachorrinho, não sabe o que vem pela frente. Se não proporcionar esse enxerto aí, ela não vai saber que lá com a idade maior de idade, de repente já está casada, casou cedo, teve outra profissão, e não vai ter se interessar mais pela leitura. Então tem que vir lá da base, dos colégios, lá da infância, isso aí. É muito importante. Mas em casa mesmo, né? Os pais podem incentivar, não é mesmo? Em casa, isso mesmo, eu estou falando em casa, porque o colégio... A educação vem de casa, né? O colégio veio o ensino. O que está acontecendo hoje no Brasil, ou talvez no mundo, mas eu creio que é mais no Brasil, pelo que a minha idas e vindas aí, é que estão invertendo principalmente os pais, e eu também sou pai, estão invertendo uma coisa muito importante, que é inverter, achando que a educação vem do colégio. Não, a educação tem que partir de casa. As pessoas bem educadas, respeitosas. O colégio tem que ensinar a criança. E em casa, aí volta do ensino, e em casa tem, aí, como eu te falei, essa terra fértil. Aí geralmente não tem, né? Os pais estão muito ocupados, redes sociais, enfim, etc. E deixa passar esse tempo precioso na cabeça de uma criança. Isso aí. E qual dica você passaria aqui, então, para quem gostaria de começar a praticar o hábito da leitura? Não. Dica de livro, literatura? A literatura, Adleia, é muito subjetiva, certo? Literatura em si. A Adleia pode gostar, de repente, de ler uma revista de moda, exemplo, mas não deixa de ser uma leitura. Se o Mauro gosta de pegar aí um Dante Alighieri, exemplo, né? Eu estou fazendo esse exemplo bem diferenciado para as pessoas que estão em casa entenderem. Eu creio que qualquer leitura, desde que seja iniciada e depois mantém-se o hábito, o próprio cérebro, a própria cabeça vai buscar títulos que lhe confortam. A literatura também provoca curiosidades, né? Sim. A curiosidade que é o mais importante da literatura. Curiosidades, onde é que é a Patagônia, exemplo, onde é que é a Amazonas, a região norte, nordeste ou sul. Então, aí geralmente, como nós estamos muito imediatistas atualmente pelas redes sociais, o compromisso, né, o que acontece? A gente acaba de não pesquisando o básico. Então chega numa mesa de amigos e não sabe discutir o básico. Aí a gente começa a discutir banalidades.
Então é importante sempre a pesquisa em livros. Para mim é imprescindível, no caso de anotasse, né? É imprescindível. Imprescindível. E como você está falando aí, né? Uma conversa vira banal, como escrever também, né? Que é preciso ler muito, não é mesmo? Para poder conseguir, não é? Há uma recíproca aí verdadeira, né? Quem lê, escreve bem. Quem escreve bem, lê bem. É uma recíproca, né? E agora quem lê mal, vai escrever mal, com certeza. Outra coisa que eu prego também nas minhas falas, não é pregar, sempre advirto com muita intensidade. As redes sociais agora, que a gente não pode deixar de conversar sobre elas todos os dias, inclusive perante os filhos, é que estão, e é uma tese que eu já vinha criando lá de 2016, eu conversei com Cortella sobre isso, conversei com Maurício de Souza pessoalmente sobre isso, e eles concordam totalmente que nós estamos criando uma nova geração de analfabetos. Só que dessa vez não é analfabetos que não saberem ler, analfabetos virtuais. Tu está escrevendo casa com K, com uma amiga tua. Tu está expressando sentimentos com códigos. Quando chegar numa prova, por exemplo, de vestibular, aqui é vestibular no Sul, Enem, por exemplo, em geral, a pessoa vai escrever, por exemplo, um diagnóstico, sorriso. A pessoa não sabe nem se é com C cedilha, com C, com dois S, com dois S. Por quê? Porque o hábito, não que não saiba, o hábito criado no momento dela foi aqueles códigos. Códigos. Nós estamos virando a época da pedra, da terra de códigos, para dizer que estou feliz para Edneia, aí do Amazonas. Estou mesmo para Edneia. Eu boto um código para ti, uma mãozinha ou um sorriso. E eu poderia dizer assim, pô, hoje eu estou feliz, né? Então, é diferente de estender a palavra do que um código. Quando chegar na ansiedade máxima, que é um concurso, ou pegar um emprego, uma entrevista para um emprego, trava tudo de medo e ansiedade. Isso aí que está acontecendo. E vai acontecer muito mais, tá? É isso aí. Infelizmente, né? Infelizmente, né? E assim, nossa, o livro, quando você pega, né, um bom livro, em que você tem uma história, pode ser uma ficção, ou até mesmo uma história qualquer coisa, ele te transporta, não é mesmo, Mauro? Tudo que acrescenta a você é positivo vendo o livro. Depois tem os acessórios, que daí tu faz uma palestra, tu pode pegar até uma rede social mesmo para aprofundar, né? Mas o livro é essencial. Com certeza. Então, Mauro, vamos deixar aqui nossa mensagem final para a gente comemorar esse Dia Nacional do Livro, né, com uma boa leitura. O que você pode deixar aqui para a gente? 29 será segunda-feira, né? Quem tem filhos em casa, mesmo que as crianças não saibam ler, eu sempre oriento a pegar aquelas literaturas básicas que tem em livrarias, tem em tudo quanto é lugar, para incentivar a leitura, ler para o filho antes de dormir na cama, uma historinha pequenininha, gibis, eu sempre oriento, não tem aqueles gibizinhos de, enfim, tantos gibis, a Mônica, de Patinhas, isso são historinhas que vai criando lúdico. O que é lúdico? A busca do melhor, as viagenzinhas que fazem dentro da cabeça de uma criança. Nós somos reflexo do que a gente foi quando crianças. Nós somos reflexos. A Edneia hoje está numa frente do microfone, jornalista, em função de estudos, porque senão não sabia nem falar com o entrevistado. Tem que ler, né? Então, o que acontece? Amazonas, né, vocês, né, Rádio Nacional, né? Rádio Nacional da Amazônia. Nossa, uma grande honra, e eu estou aqui no Sul. Você olha a diferença de cultura, a diversidade que nós temos quase 100%, né? O inverso, tu está numa ponta, eu estou em outra. Verdade. Tu está numa ponta, eu estou em outra, conversando sobre a mesma coisa que nós precisamos aqui e precisas aí. O que é? Cultura, leitura. Rimou de novo.
Então, muito obrigada pela sua participação aqui, Mauro. Obrigada por nos falar aí sobre dessa questão, né, do Dia Nacional do Livro e mostrar a importância dessa data e também dar esse incentivo aí à leitura aos nossos ouvintes. Obrigada, viu, Mauro? Eu agradeço e pro pessoal que está ouvindo aí, muito agradeço, o Brasil inteiro, agora Amazonas também. Sempre a gente marca essas datas principais da nossa vida para encerrar. Engraçado, é sempre da época da monarquia, onde foi tudo descoberto, serve tudo para nós que a gente deve colher. Portanto, o Museu Nacional que pegou fogo agora, no Rio de Janeiro, é época da monarquia. Não estou falando do regime e do sistema. Eu estou falando que lá, esses tesouros, nós temos que preservar. Preservar. É um tesouro que a gente tem na mão aqui. Em raros países que tem o que nós temos. É isso aí mesmo, Mauro. Obrigada pela sua participação e até uma próxima, Mauro. Complementando, Tomás Antônio Gonzaga, primeiro autor impresso do Brasil. Tomás Antônio Gonzaga escreveu Marília de Dirceu em 1808. Ele escreveu antes da fundação da biblioteca. Que maravilha! Olha. Ele escreveu antes e daí foi um impulso para trazer a biblioteca. Tomás Antônio Gonzaga. Isso é aula de história também. Com certeza. Desculpa te preferir, mas eu não sossego enquanto não ia atrás. Ah, que bom. Obrigado. Obrigada, Mauro. Até uma próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado. Saúde. Tchau. Opa, muito bem, gente. Falei com Mauro Felipe, ele é autor. A gente falou aqui sobre o Dia Nacional do Livro, que é comemorado em 29 de outubro. A produção foi de Patrícia Fontoura, gente. Isso mesmo. E a produção de estúdio ficou por conta dele, Lucas Mendes. E olha, a programação musical ficou por conta do Antônio Miranda e os trabalhos técnicos continua aqui com ele, Sanderson Freitas. E a apresentação é minha, eu, Edileia Martins, DJ Martins, como vocês preferirem.